Na madrugada e na calada da noite, como nós gostamos de caracterizar, quando o texto base estava garantido, os articuladores foram surpreendidos com a aprovação da proposta que muda e mantém as regras atuais do abono salarial. O texto do relator, senador Tasso Gereissati, previa restringir o pagamento do abono para o trabalhador com renda mensal igual ou menor do que R$ 1.300. Hoje o benefício é concedido a quem ganha até 2 salários mínimos, quase R$ 2.000. Com o resultado, já se estima uma redução de mais de 70 bilhões de reais na economia prevista para os próximos 10 anos, como divulgou o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Um impacto considerável, reduzindo de 870 para 800 bilhões. Pois é tudo bilhão. Só que nós estamos falando de gente que ganha até 2 salários mínimos. Então, essa discussão é importante, né, Zé Paulo? Eu entendo a questão matemática e ela é grave mesmo nesse momento. Agora, nós estamos falando de gente que ganha até 2 salários mínimos, né? E em algum momento o país vai voltar a crescer, em algum momento o país vai voltar a arrecadar impostos, em algum momento vai poder voltar a distribuir dinheiro. Se tem algum momento em que o Estado é mais necessário, é exatamente no momento em que a economia está fragilizada, é exatamente no momento em que não há geração de empregos em número suficiente para todo mundo. Nós mostramos recentemente, tem mais gente pedindo Bolsa Família nas principais capitais do país. São Paulo é a cidade que tem mais demanda hoje por Bolsa Família no país. São 11 capitais que tiveram um aumento na demanda por Bolsa Família. Por quê? Porque tem gente que não consegue emprego há 2 anos, já deixou de ganhar seguro-desemprego. Então, é claro, se você colocar no quadro comparativo, o sujeito que ganha ali 2 salários mínimos está numa condição melhor do que o miserável que não consegue trabalhar há 2 anos. Agora, essa não pode ser a nossa média, essa não pode ser a nossa régua. A nossa régua tem que ser um país onde exista emprego para as pessoas. E quem gera emprego, como a gente sempre diz aqui, não é o Estado. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Então, está faltando também complementar alguma outra coisa. O que a iniciativa privada queria tanto e quer tanto, de maneira muito justa, não é? Confiança. Bom, a reforma da Previdência está aí aprovada. Vamos nos lembrar, a Previdência, a reforma impedida, agora já se sabe, né, pela farmácia do Janot, entre outras coisas, naquele episódio do governo Temer, previa uma economia de 400 bilhões de reais. Nós estamos falando agora de uma economia de 800 bilhões de reais e com a inclusão de estados e municípios vai para 1,3 em 10 anos, ou seja, não é qualquer coisa. Então eu acho que eu não encaro isso como derrota do governo. É claro, alguém pode dizer o seguinte, olha, os jornais dizem hoje, o senador Davi Alcolumbre chamou o Fernando Bezerra e falou, estão esvaziando o plenário, eu acho que é arriscado continuar votando o destaque. E o Fernando Bezerra teria dado ok para continuar votando o destaque. Aí tomou a primeira paulada e desistiu. A gente pode encarar politicamente uma derrota, o governo não queria. Agora, também não é tudo que o governo quer que é bom para o país. Não necessariamente. Olha, Rafael, eu costumo tratar essas questões assim do ponto de vista do propósito, né? Claro que também levando em conta o custo, mas do ponto de vista do propósito. O abono salarial, ele surgiu lá nos anos 70 e ele era uma medida absolutamente necessária para repor o custo da inflação, que era altíssima, né? Depois desse longo programa aí de recuperação real do salário mínimo, de aumento real do salário mínimo nos últimos anos, esse benefício acabou virando um privilégio. Claro que quando a gente olha para, são até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos é pouco e tal, a renda média do brasileiro hoje é por aí, é de R$2.000, né? E eu quero chamar a atenção aqui para a conjuntura, não só para a questão estrutural, que eu acabei de citar, que foi um benefício criado para a reposição de uma inflação altíssima e que, com o ganho real do salário mínimo, do ponto de vista do propósito, o abono perdeu algum sentido, mas eu quero chamar a atenção para a questão da informalidade. A gente está vendo aí a lenta recuperação da economia e aquele emprego que está sendo criado, a maior parte dele está acontecendo no mercado informal, trabalhador por conta própria, não aquele que se formalizou de alguma forma, que criou um CNPJ,
uma MEI, não, mas que está trabalhando por conta própria, é absolutamente informal. Metade dos trabalhadores, um quadro que nunca aconteceu no Brasil, metade dos trabalhadores no Brasil estão na informalidade. O abono salarial, ele só é pago para quem teve algum vínculo empregatício com carteira assinada, né? Ele atende aí hoje a cerca de 25, 26 milhões de trabalhadores brasileiros e ele custa por ano 76 bilhões de reais. Foi o que ele custou 2017, 2018, por volta de 76, 77 bilhões de reais. O Bolsa Família que você citou, que atende a 14 milhões de famílias, custa 30 bilhões de reais por ano. É injetado na economia. Não, ele custa. Não, sim. Depende do ponto de vista. Sim, né? mas a mesma Você coisa do abono. Um custo e alguém pode encarar como algo que é eu colocado... estou pensando do ponto de vista o seguinte. Exemplo, Thaís, eu estou pensando... Deixa eu só terminar aqui, Cláudio. Eu estou pensando do ponto de vista o seguinte. A gente está olhando hoje para a falência do Estado e está fazendo uma série de demandas para o Estado brasileiro para que ele atenda a maior quantidade de pessoas possíveis, levando em consideração educação, saúde e segurança como pontos mais importantes. O que a gente tem que se perguntar a gente quer manter 76 bilhões de reais para aquelas pessoas que hoje, olhando para o quadro conjuntural, tiveram alguma segurança do trabalho, tiveram alguma formalização do trabalho, em detrimento das outras 26 milhões de pessoas que estão ou desempregadas, ou desalentadas, ou subutilizadas, e mais os quase 40 milhões de trabalhadores. Eles estão desempregados essa equação hoje, aí é cruel, porque essas pessoas também não estão em boa situação. Não, claro que não, Zé Paulo. Eu estou dizendo assim, a gente chegou num ponto em que a gente tem que, a referência, vou tirar do pobre para dar para o miserável, olhando para baixo. Então, essa que é a questão. Como é que a gente vai endereçar a questão do orçamento brasileiro para que ele seja o mais horizontal possível? Né? E não que a gente escolha, o orçamento já é assim, ele já permite uma transferência de renda, especialmente do ponto de vista da Previdência, em que a gente sabe como é distribuído esse dinheiro, especialmente para aqueles que conseguiam pagar 35 anos de contribuição e se aposentar aos 50 e poucos anos, diferentemente daqueles que tinham que esperar a idade mínima, que é o caso da maioria dos aposentados do INSS. Então, o ponto aqui que eu coloco, parece que eu sou contra o trabalhador, que eu não quero que o trabalhador receba um abono, não é isso. A minha discussão aqui é de propósito, de custo, e o Rafael chamou a atenção aqui para a questão de quem cria emprego, é o investimento, é a iniciativa privada. A gente precisa caminhar para um sistema em que o estímulo à formalização do emprego gere melhores salários, né? Em que o salário seja a resposta da produtividade do trabalhador, da capacidade do setor privado de absorver essa mão de obra, melhorar essa mão de obra ao longo do tempo e que ela possa ganhar mais, né? E não a gente ficar o tempo inteiro embutindo custo para o Estado, manter uma defasagem que a economia real nunca conseguiu colocar. Que vai economizar 800 bi, Thaís? Como embutir? Não, eu sei, é que 800 bi parece uma coisa gigantesca ao longo dos 10 anos, mas quando a gente separa a conta e a gente olha o déficit do INSS esse ano, vai chegar a 300 bi. Se você for resolver tudo de uma vez... Então, mas por isso que eu falo, assim, você quer relativizar colocando 800 bi por ano? Olhando para o que era a reforma do Michel Temer, bacana, só que a gente teve uma piora considerável do quadro fiscal de lá para cá. O crescimento também porque o país não cresce, né? Sim, também porque o país não cresce e basicamente porque a gente continua com despesas obrigatórias altíssimas. O meu debate aqui é como é que a gente quer alocar o recurso escasso do orçamento federal hoje. Como é que a gente quer alocar isso? Qual é a política pública mais eficiente? É o abono salarial? É a mais eficiente? É aquela mais horizontal, que alcança o maior número de pessoas? Né? Então, a minha discussão é de médio e longo prazo. Não é olhando para a situação de hoje, como que um abono salarial vai salvar ou vai ajudar uma parcela das famílias brasileiras que tem acesso a esse benefício. De novo, Zé Paulo, ainda bem que ajuda. Hoje, no curto prazo. A minha discussão é de longo prazo, de médio e de longo prazo. E as decisões estão sendo tomadas hoje... O agora é que é difícil. Sim, mas a decisão que está sendo tomada hoje vai valer para sempre. Não, mas você pode voltar a discutir no próximo. Então, aí eu ia terminar agora. Nós vamos ser obrigados a voltar a tratar a reforma da Previdência daqui a alguns anos. Enquanto se discute assim, o que fazer e tal, para resolver de vez os problemas do país, tem gente que a maioria das pessoas tem um problema objetivo de botar comida no café da manhã, na mesa. Cláudio, mas aí você parece que eu estou querendo que o sujeito não almoce, né? Não, eu não estou dizendo a você que você está querendo nada. Eu estou dizendo o seguinte, a gente não pode perder o problema é hoje. Não pode perder a perspectiva de que o Estado precisa intervir para salvar essas pessoas.
É assim que a gente deve considerar programas, por exemplo, como o Bolsa Família. E é esse como ponto esses que eu abonos. defendo. Eu acabei de fazer a diferença do Bolsa Família, né, com o abono. Tem que ter mesmo esse socorro. As pessoas Concordo não têm comida sobre a com você. mesa, né? Não tem como pagar o aluguel, não tem como comprar livro para o filho estudar. Quer dizer, Concordo plenamente o Estado, com você. essa transferência de renda é absolutamente essencial. Então, mas por qual política pública? Pelo abono salarial? Pelo Bolsa Família? A minha discussão Queriam mexer na aposentadoria rural. E a aposentadoria rural é mais importante para o desenvolvimento, como o Cláudio lembrou, do Nordeste, por exemplo. Sim, do que ainda o bem Bolsa que não Família. mexeu, ainda bem que não mexeu. Então, mas se dependesse, iriam mexer, não é? Mas olha, no Aposentadoria rural. Nordeste... Sim, mas aí só pra nós você ter uma estamos ideia, falando em daquilo que Alagoas, realmente aconteceu. Em Alagoas, 60% da população, 60% da população economicamente ativa depende do Bolsa Família. Eu estou falando de Alagoas porque é um dado que eu sou de lá e uma coisa que me espantou muito recentemente, porque os 60% da economia no meu tempo, algumas décadas atrás, era a presença do setor da agroindústria do açúcar, a presença na economia era de 60%. Hoje, com esse setor aí praticamente quebrado, né, as pessoas, o desemprego, que graça o Nordeste inteiro, etc., os municípios todos dependem do Bolsa Família. Quer dizer, e não é apenas o cidadão que recebe o benefício. É o comerciante a família, que vende. Exato. Agora, Cláudio, o Osmar Terra está reclamando que está faltando dinheiro. O Osmar Terra está com medo de não ter dinheiro para pagar o Bolsa Família até o final do ano. É isso que eu estou colocando. Qual é a escolha que a gente vai fazer? Qual é a política pública hoje mais eficiente? Existiu esse debate? Se o Bolsa Família, qual é a política pública de transferência de renda que é mais horizontal e que vai ajudar realmente as pessoas que mais precisam hoje, na conjuntura de hoje, eu acho que esse debate não aconteceu. Esse é o meu ponto. Eu concordo com a Thaís, viu? Eu vi vocês aqui atentamente, mas eu acho que a Thaís tem razão, porque esse é um debate a longo prazo, não é uma coisa para você discutir para os próximos 2 ou 3 anos, e você vai desidratando a reforma da Previdência com esses argumentos, que são argumentos fortes, né? Porque você está falando ali de comida na mesa das pessoas, de benefício àqueles que não têm condições mínimas ali de se alimentar para sobreviver. Nós não estamos nem falando aqui de emprego, de carteira assinada, de benefício trabalhista. É um benefício assistencial mesmo, né, para aqueles. Me parece, viu, Cláudio, posso até ser mal interpretado pelo nosso ouvinte aqui, mas me parece que o Bolsa Família está se eternizando e a gente não consegue, virou um tabu que não consegue mais se discutir os limites, né, desse programa social, porque o país não cresce, como disse o Rafael aqui bem. Então a gente vai fica se eternizando eternamente, por isso, né, Pedro? Então, mas nós vamos ficar eternamente pagando essa conta. Vai ter esse dinheiro. a hora que melhorar a economia, aí é alguma possibilidade de sairmos disso, né? É um bom debate para quem tem o que comer. Exatamente. Não, Esse é o ponto. Bolsa Família, Pedro, enquanto a gente está uma das falando de políticas soluções públicas para daqui a mais 3 anos, bem-sucedidas. as pessoas não têm o que comer, pô. Tem que pensar isso. Só que daqui 10 anos nós não vamos ter dinheiro para pagar nem o Bolsa Família. E aí nós vamos fazer o quê? Bom, mas aí, o país vai voltar a crescer em algum momento, por isso a escolha. Você está apostando. Nós estamos esperando o Brasil crescer há 10 anos. Né? Exatamente. Agora, você pegue... Bom, um levantamento feito pelo jornal O Globo há 15 dias. Em São Paulo, nunca houve tantos pedidos de Bolsa Família como antes na história, na capital mais rica do país. Por quê? Porque tem gente que não consegue renda. Então. Já recebeu seguro-desemprego, não tem mais seguro-desemprego, não consegue fazer bico, não consegue nada. O que o cara faz? Então, o Bolsa Família custa 30 vou pedir Bolsa Família. E o abono salarial entendeu? custa 80, 76, 77. A questão é assim, Pedro, assim, eu sou totalmente a favor do Bolsa Família. A gente ainda é um país muito pobre. A gente precisa ter um Estado capaz de fazer essa distribuição de renda para equalizar minimamente essa diferença. Eu sou a favor do Bolsa Família. Ele é considerado um dos programas de transferência de renda mais bem-sucedidos do mundo, né? Agora, ele precisa ser a prioridade, né? Ele não pode perder para o abono salarial. O Bolsa Família não pode perder, sendo menos da metade do que o abono salarial. Eu acho, né? Pelo menos é a minha visão, numa discussão de longo prazo. Sim, mas nós estamos falando lá embaixo, né, Thaís? Agora, lá em cima, ninguém discute coisa nenhuma. O que os políticos estão oferecendo aí? Essas câmaras municipais aí, que custam um dinheirão para o contribuinte, ninguém oferece nada. Então vai ser é disso que aqueles eu tô falando. que ganham até 2 salários mínimos que vão resolver? Como é que a gente vai alocar o recurso escasso do orçamento público no Brasil? É esse o meu debate aqui. Eu sei, mas o judiciário não se preocupa com isso, Sim, né? Com os altos salários, com as mordomias, né? Ainda querem construir prédios milionários. A discussão não Fundo pode partir de retirar de quem eleitoral. não tem, entendeu? A gente está discutindo em cima de uma proposta que é a seguinte, para diminuir a despesa do supermercado, vamos parar de fazer supermercado.
Aí ninguém come, ninguém compra, ninguém come, aí a gente resolve o problema fiscal. Né? Desse jeito não dá. O problema é o povo, acaba com o povo, né? Não, passei longe disso. Não, mas tá ninguém bom. está dizendo que é você que falou mas tá isso, bom, Thaís. tudo bem. Então Não, vamos ninguém tá tomar um dizendo que fôlego. você- Vai, Não, 8 horas entendi, e 24 eu minutos. entendi. Estamos no Outubro Rosa e a Bandeirantes está engajada nesse projeto.